Oi pessoal, tudo bem? Só para ser bem breve, existe uma diferença clara entre o solipsismo, que é a ideia de que a própria mente projeta, a própria mente do indivíduo projeta a realidade dela, né? E a ideia da Matrix. Muitos acham que o argumento da Matrix, o demônio de Descartes, ou qualquer outros argumentos, como a caverna de Platão, ou qualquer argumento racionalista, ele tem implicação do solipsismo. Não é verdade. O solipsismo, ele diz que a sua mente projeta a realidade. Esse é o argumento do solipsista. Quando o racionalista usa o argumento da Matrix, ou do demônio de Descartes, ou a caverna de Platão, ele está dizendo que a realidade, ou seja, os sentidos não podem provar que a realidade não seja causada por esse outro sistema, por essa mente, entendeu? O solipsismo é diferente. Ele pressupõe que a realidade ela seja causada pela própria mente do indivíduo. Então, o racionalista, ele não usa o argumento solipsista, ele usa o argumento da Matrix. É diferente, eles são diferentes, tá? São diferentes porque uma outra mente causa, então, a realidade. Você não pode provar que não está num sonho, ou não pode provar que, vamos supor, que não está em um outro sistema, né? não físico, que produza a realidade. Então, assim, esse argumento é válido contra o empirismo. O argumento do sonho também, de certa maneira, é empiricamente impossível você refutar. Na verdade, o empirismo sempre comete a falácia formal da indução. Então, para que nós usamos, então, alguns métodos científicos? Nós usamos como opiniões, né? Então, existe uma diferença entre conhecimento e opinião. O conhecimento é aquilo que é deduzido logicamente, aquilo que é comprovado por dedução lógica. Isso é conhecimento na filosofia. Então, por exemplo, a palavra de Deus é verdade. Da palavra de Deus eu deduzo todo o conhecimento, porque esse é o meu primeiro princípio, ok? Já pelos sentidos, pelo empirismo, pelo método científico, pelo fato dele afirmar o conseguinte, pelo fato dele cair na falácia de indução, eu tenho uma opinião dele. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião, de acordo com a ciência, eu posso ter essa opinião de que, vamos supor, esse remédio ele cura tal XY doença, mas é uma opinião. Eu tenho essa opinião. Essa opinião pode ser verdadeira ou falsa, ok? Porque é o problema da ciência, é um problema científico isso, ok? Na filosofia da ciência, aí você pode ler Rame, problema da indução, você pode ler, até estou citando filósofos que nem são cristãos, Bertrand Russell, você pode ler, por exemplo, até aquele filósofo mais moderno, agora me esqueci o nome, enfim, você pode ler todos esses filósofos, você vai ver que a ciência ela comete a falácia de afirmar o conseguinte e ela cai no problema da indução. Então, esse é o problema. Então, eu posso ter uma opinião, sim, baseada na ciência, eu posso ter uma opinião baseada no empirismo, mas essa opinião não passa, não é considerado conhecimento como os filósofos consideram conhecimento. O conhecimento é uma crença verdadeira, uma opinião verdadeira e justificada. E essa só pode ser dado através de argumentos racionais e deduções lógicas. Deduções lógicas, entendeu? Então, as deduções lógicas elas devem ser feitas a partir de um primeiro princípio válido. E o empirismo, ele, por ter esse problema da indução, de afirmar o consequente, ele não pode te dar aquilo que a filosofia chama de conhecimento. Então, tem uma opinião forte, né, na ciência de algumas coisas, mas isso é opinião. Então, nós usamos a ciência como um operacionalismo. Estou falando por aqueles que são escrituralistas. O que é o operacionalismo? O operacionalismo já que funciona, então nós vamos usar, entendeu? Então, você tem exatamente o que o David falou ali. A ciência é uma opinião que funciona muitas vezes, mas muitas vezes não. Ela por causa da indução. A indução ela não
ela tem um problema que ela não tem como verificar aquilo que não foi colocado em pauta. Então sempre haverá uma coisa que não foi colocada em pauta. Vou usar um exemplo. Dave Hammer, ele usa o exemplo do cisne. Ele diz, uma pessoa que nunca viu um cisne negro, nem ouviu falar que há cisnes negros, e você pergunta para ela, existem cisnes negros? Ela só viu cisne branco. Ela vai dizer, não existe. Mas ela não pode dizer isso. Por quê? Porque ela nunca viu. Esse é o problema do método científico. Por não considerar X reação, ou X temperatura, ou qualquer outra coisa que não esteja ali dentro daquele sistema de operação da ciência, então ela nunca pode te dar com certeza aquilo que a filosofia considera conhecimento. O máximo que ela te dá é uma opinião. Uma opinião que pode ser verdadeira, mas pode ser falsa. Né? Por que pode ser verdadeira? Porque toda opinião pode ser verdadeira ou falsa. Né? Então, nesse sentido, nós usamos como operacionalismo. Funciona? Então nós vamos continuar usando. Por isso é o que David falou. A ciência muitas vezes funciona. Né? Também o Cláudio falou algo muito certo. Um exemplo de opinião é a psicologia. Né? Perfeito. Né? O psicólogo vai lá, já viram aqueles desenhos que eles fazem, passa para a pessoa ver, a pessoa vê aquele desenho, ele já diz, você está com problema XY, muitas vezes dá certo. Algumas vezes é só placebo, entre aspas, e outras vezes ele erra. Por quê? Porque é o problema da indução. Entendeu? Exatamente. A opinião não pode nos dar uma certeza como conhecimento. Então o conhecimento só pode vir de uma base que seja não empírica. Esse é o problema. Então Platão vai lidar sobre isso. E o que foi definido até o século XX, alguns tentam questionar isso, mas até agora aquilo que é mais certo é que o conhecimento ele é uma crença verdadeira e justificada. Né? Então eu sou escrituralista por causa disso. Muitas outras pessoas são muito mais capacitadas do que eu para falar sobre isso. Poderia indicar alguns. Eu vou indicar alguns livros do Gordon Clark. Por exemplo, Uma Introdução à Filosofia Cristã. Outro livro muito bom sobre isso é Três Tipos de Filosofia Religiosa, ambos do Gordon Clark. Senhor Deus da Verdade, do Gordon Clark, também muito bom. E A Filosofia da Ciência, do Gordon Clark, também excelente. Esses livros, Filosofia da Ciência tem no Kindle. Também A Ciência no Horizonte da Ciência, do Carl F. Henry, que é também um clarkiano, e outros livros que eu posso indicar, do Bertrand Russell, né? E os livros também do Dave Hammer sobre isso. Embora eles são ateístas, mas mesmo assim eles vão entrar nessa questão. Então, você sempre lida com a ciência com operacionalismo. Você não vai deixar de tomar um remédio. Por quê? Porque ele funciona. Geralmente ele funciona. Então você não vai ser estúpido a ponto de deixar de tomar o remédio. Mas você vai ter que ter consciência de que não é uma verdade absoluta. Né? Ele pode falhar e ele pode nem fazer aquele efeito. Existem alguns exemplos que eu não vou ter tempo de dar, mas o Gordon Clark dá ali no A Ciência da Filosofia, acho que é o nome do livro, de várias questões da ciência, onde descobriram que aquele medicamento, aquele processo científico fazia outra coisa que não tinha nada a ver. Esse é o problema da ciência. Então, realmente, nós vamos continuar. Eu não sou uma pessoa que nem antivacina, eu acho que isso é a maior idiotice que existe. Porque, como operacionalista, eu vou usar, está funcionando. Agora, como conhecimento, dizer, não, com certeza é isso, com certeza é aquilo ali, não. Então, nós temos que ter esse bom senso, né? Inclusive, a opinião, ela é um pontapé para o conhecimento, mas ela não é o conhecimento em si. Entende? Primeiro, Sócrates, ele destruía todas as opiniões falsas, né, dos sofistas, e depois o que ele fazia? Ele colocava a sua opinião e formava uma cosmovisão dentro, né, dentro dessa opinião dele. Então, como Sócrates formou a opinião de que, por exemplo, a alma transmigrava? Por quê? Porque ele dizia que o homem tem um conhecimento inato. Então, para que esse homem tenha esse conhecimento inato, ele induziu
que então deve existir uma vida atrás. Mas isso aí é um salto lógico, né? De Platão e Sócrates, mas era a opinião dele, então ele formou a cosmovisão dele em cima dessa opinião. Porém, essa opinião ela não vale como ciência, a gente usa ciência, mas a palavra ciência significa conhecimento, ela não vale como conhecimento filosófico, né? Mas ela foi o ponto de partida dele para ele construir a sua cosmovisão. Então, vai ficar o vídeo aí ao vivo, quem quiser, né? Pode, tem gente que está chegando agora. Você é anti-vacina, cara? Poxa vida, mano. Eu não, cara. Eu sou operacionalista. O negócio está funcionando no geral, vamos usar. Para que eu vou criar né? Realmente. Vou lá, galera. Agora vou terminar aqui o meu serviço. Fique com Deus.